André Tavares construiu um império do zero. Hoje, aos 42 anos, é dono de uma das maiores empresas de tecnologia e investimentos de São Paulo. Sua rotina é feita de reuniões em coberturas, jantares em restaurantes sofisticados e viagens internacionais. Ele tem tudo: patrimônio milionário, prestígio, uma mansão no Jardim Europa e uma família que deveria ser perfeita. Mas há algo que ele nunca percebeu. Algo que acontece todos os dias bem debaixo do seu nariz. Vitória Cunha, a babá de sua filha, almoça sozinha debaixo da chuva, no quintal dos fundos, enquanto a família se reúne à mesa farta da sala de jantar. Ele nunca prestou atenção, até o dia em que prestou. E quando a verdade veio à tona, o chão desmoronou sob seus pés. Se você gosta de histórias reais de injustiça, redenção e reviravolta, fique até o final. E se já está gostando, deixe seu like agora para que mais pessoas possam assistir. André Tavares nunca foi de chegar em casa no meio do dia. Sua rotina era previsível. Saía cedo, voltava tarde, e o que acontecia entre essas horas dentro da mansão no Jardim Europa era responsabilidade de Camila, sua esposa. Naquela terça-feira de março, porém, uma reunião foi cancelada. Ele decidiu almoçar em casa. Quando atravessou o portão eletrônico às 11h30 da manhã, a casa estava silenciosa. Camila provavelmente estava no salão de beleza. Helena, sua filha de 5 anos, devia estar brincando no quarto com a babá. Ele estacionou a BMW na garagem, afrouxou a gravata e entrou pela porta lateral, aquela que dava direto para a cozinha. Foi então que viu. Através da janela de vidro que dava para o quintal dos fundos, uma mulher estava sentada em um banquinho de plástico branco, embaixo de uma árvore, segurando uma marmita no colo. Chovia fino. Não era um temporal, mas o suficiente para molhar os ombros, o cabelo, as mãos. Ela comia devagar, com a cabeça baixa, como se aquilo fosse normal. André franziu a testa. Era Vitória, a babá. Ele ficou parado por alguns segundos, observando pela janela. Vitória usava uma blusa simples de manga comprida e calça jeans desbotada. O cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo molhado. Ela mastigava sem pressa, olhando para o chão de cimento. Não havia mesa, não havia cadeira. Apenas aquele banquinho e a chuva caindo mansamente sobre ela. André sentiu um incômodo estranho. Não era raiva, não era pena. Era algo mais profundo. Uma sensação de que algo estava errado e ele nunca tinha reparado. Ele se afastou da janela e subiu para o quarto. Trocou de roupa, tentou esquecer a cena, mas não conseguiu. Durante o almoço, sozinho na sala de jantar, comendo o risoto preparado pela cozinheira, ele olhou para a cadeira vazia ao lado, para as 4 cadeiras vazias. A mesa era grande, elegante, comportava 8 pessoas, mas ele sempre almoçava sozinho. Camila raramente estava em casa nesse horário. E Vitória comia lá fora, debaixo de chuva. Ele terminou de comer, mas a imagem não saía de sua cabeça. Quando desceu novamente para a cozinha, Vitória estava lavando a marmita na pia. Ela se assustou ao vê-lo. "Bom dia, Sr. André", ela disse baixinho, secando as mãos no avental. Ele acenou com a cabeça. Tentou dizer algo, mas as palavras não vieram. Ela parecia cansada. Os olhos eram fundos, mas gentis. Ele nunca tinha reparado direito nela. Para ele, Vitória era apenas a moça que cuidava de Helena. Pontual, silenciosa, invisível. Ele voltou para o escritório e passou o resto da tarde trabalhando. Mas a cena continuava voltando. Por que ela almoçava lá fora? Por que ninguém nunca falou nada? Por que ele nunca perguntou? Naquela noite, quando Camila chegou em casa cheirando a perfume caro e com sacolas de grife penduradas nos braços, ele quase tocou no assunto. Mas ela estava animada, falando sobre uma nova coleção, sobre um jantar marcado para o fim de semana. Ele deixou para lá. Nos dias seguintes, porém, André começou a prestar atenção.
Ele percebeu que Vitória acordava antes de todos, que preparava o café de Helena, levava a menina para a escola, buscava, dava banho, colocava para dormir, que ela nunca sentava à mesa, que ela comia sempre sozinha, sempre nos fundos, sempre em silêncio, e que Camila nunca dirigia a palavra a ela, a não ser para dar ordens. André sentiu um nó no estômago. Algo estava muito errado ali. E ele, o homem que comandava uma empresa inteira, que tomava decisões que movimentavam milhões, não fazia ideia do que acontecia dentro da própria casa. E foi numa sexta-feira, quando ele voltou mais cedo do trabalho, e ouviu Helena chamando Vitória de tia Vivi, com um carinho que ele nunca tinha ouvido a filha demonstrar por mais ninguém, que André decidiu. Ele precisava saber a verdade. André começou a observar, não de forma ostensiva, mas com a atenção de quem finalmente decide enxergar o que sempre esteve ali. Ele passou a sair um pouco mais tarde pela manhã, a voltar um pouco mais cedo à tarde, e o que viu o perturbou profundamente. Vitória acordava às 5:30 da manhã. Ele descobriu isso porque, numa quarta-feira, desceu para pegar água na cozinha antes do sol nascer e a encontrou já vestida, preparando a lancheira de Helena. Ela se assustou ao vê-lo, como sempre. "Bom dia, senhor André", murmurou, desviando o olhar. Ele respondeu com um aceno e ficou observando enquanto ela separava frutas, cortava o pão, embalava o sanduíche com um cuidado quase maternal. Tudo em silêncio. Tudo com uma precisão delicada. Quando Helena acordou, por volta das 7, foi Vitória quem a vestiu, penteou os cabelos, colocou a mochila nas costas. A menina sorria para ela, chamava de tia. Segurava sua mão com confiança absoluta. Camila apareceu apenas quando a filha já estava pronta. Deu um beijo rápido na testa de Helena e dispensou Vitória com um gesto seco da mão. André percebeu que Vitória nunca entrava na sala de jantar durante as refeições. Mesmo quando ele e Camila estavam à mesa, ela ficava na cozinha, esperando. Não havia prato para ela, não havia lugar. Ela comia depois, sozinha, sempre com a mesma marmita simples que trazia de casa. E nos dias de chuva, quando o quintal ficava molhado demais, ela comia em pé, encostada na pia, rápido, como se não quisesse ocupar espaço. Aquilo começou a incomodá-lo de um jeito que ele não conseguia explicar. André Tavares era um homem acostumado a resolver problemas, contratos, negociações, crises financeiras. Mas aquilo era diferente. Era algo que acontecia dentro de sua casa, debaixo do seu teto, e ele não sabia como intervir. Ele tentou falar com Camila. Foi numa noite de quinta-feira, depois que Helena dormiu. Eles estavam no quarto, ela passando creme nas mãos, ele sentado na beira da cama. "Por que a Vitória nunca almoça com a gente?" ele perguntou, tentando soar casual. Camila ergueu uma sobrancelha, sem tirar os olhos do espelho. "Porque ela é funcionária, André." "Não faz sentido", ele insistiu. "Mas ela cuida da nossa filha, passa o dia inteiro aqui. Não seria mais humano?" Camila soltou uma risada curta, seca. "Humano? André, você está ficando sentimental. Ela tem o trabalho dela. A gente tem a nossa vida. É assim que funciona, sempre foi." Ele quis argumentar, mas ela já tinha mudado de assunto, falando sobre a festa de aniversário de Helena que se aproximava. André ficou calado, mas a conversa o deixou inquieto. Ele conhecia Camila havia 15 anos. Sempre a viu como uma mulher forte, determinada, prática. Mas aquela frieza, aquilo era novo. Ou sempre esteve ali e ele nunca quis enxergar. No sábado seguinte, André tomou coragem. Ele esperou Camila sair para o Pilates e desceu até a área de serviço, onde Vitória estava passando as roupas de Helena. Ela se assustou ao vê-lo. Sempre se assustava. "Vitória", ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. "Eu queria conversar com você." Ela pousou o ferro de passar, limpou as mãos no avental. "Sim, senhor." Ele hesitou.
Por que você nunca almoça com a gente? Por que você come lá fora, mesmo quando está chovendo? Vitória abaixou os olhos. Seu rosto ficou tenso. Eu prefiro assim, senhor. Não quero incomodar. Incomodar? André franziu a testa. Você não incomoda ninguém. Você cuida da minha filha. Deveria ter um lugar à mesa. Ela balançou a cabeça quase imperceptivelmente. A senhora Camila, ela prefere que eu fique na cozinha. Disse que é melhor assim. Que é o meu lugar. André sentiu uma raiva surda subir pelo peito. Mas antes que pudesse responder, ouviu passos atrás de si. Camila estava parada na porta, de braços cruzados, com uma expressão gelada. André, podemos conversar? Ela disse, num tom que não admitia recusa. Ele olhou para Vitória, que já tinha voltado a passar roupa, de cabeça baixa, como se quisesse desaparecer. Ele subiu atrás da esposa. No quarto, Camila fechou a porta e se virou para ele com os olhos duros. O que você está fazendo? Eu estou tentando entender por que tratamos a Vitória como se ela fosse invisível. André respondeu sem rodeios. Camila deu um passo à frente. Ela é invisível, André. Ela é uma funcionária. E se você continuar se metendo nisso, vai criar um problema que não existe. Ele a encarou. Que tipo de problema? Ela sorriu. Um sorriso frio. Perigoso. Você não entende nada. E é melhor deixar assim. Naquela noite, André mal conseguiu dormir. Porque pela primeira vez em 15 anos de casamento, ele olhou para a mulher ao seu lado e sentiu medo. O que você faria no lugar do André? Deixe sua resposta nos comentários. André passou o domingo inteiro pensando na conversa com Camila, naquele sorriso frio, naquele aviso velado. Ele conhecia a esposa o suficiente para saber que ela não fazia ameaças vazias. Mas o que ela estava escondendo? Por que tanto controle sobre Vitória? Por que tanta frieza? Ele tentou se concentrar no trabalho na segunda-feira, mas a cabeça estava longe. Durante uma reunião com investidores, ele se pegou pensando na babá comendo sozinha debaixo de chuva. Pensando na voz baixa dela, no jeito como desviava o olhar. Pensando no medo que ele viu nos olhos dela quando Camila apareceu na porta. Havia algo errado, muito errado, e ele não conseguiria seguir em frente sem descobrir o quê. Na terça-feira à tarde, ele saiu do escritório mais cedo. Passou numa padaria e comprou pão francês quentinho, um bolo de cenoura, salgados. Chegou em casa por volta das 3 da tarde. Camila não estava. Helena estava na aula de balé. Vitória estava sozinha, dobrando roupas na lavanderia. Quando ela o viu entrar com as sacolas, arregalou os olhos. Senhor André? Ele colocou tudo sobre a mesa da cozinha e apontou para uma cadeira. Senta aqui, ela hesitou. Eu preciso terminar de... Vitória, por favor. Ela obedeceu, mas estava visivelmente desconfortável. As mãos entrelaçadas no colo, os ombros tensos. André serviu café, cortou o bolo, colocou um pedaço na frente dela. Come comigo. Ela olhou para o prato como se fosse uma armadilha. Eu não posso, senhor. A senhora Camila não gosta que eu... Camila não está aqui, André interrompeu, sentando-se à frente dela. E eu estou pedindo. Por favor. Vitória mordeu o lábio. Devagar pegou o garfo. Comeu um pedaço pequeno, em silêncio. André a observava. Ela era jovem. Não devia ter mais de 30 anos. Tinha traços delicados, mas cansados. Olheiras fundas, mãos ásperas de tanto trabalho. Há quanto tempo você trabalha aqui? Ele perguntou. 3 anos, senhor. 3 anos. André sentiu um peso no peito. 3 anos e ele nunca tinha sentado com ela. Nunca tinha perguntado nada. Nunca tinha visto. Você tem família? Vitória baixou os olhos. Tenho uma tia. Ela mora em Osasco. E seus pais? Ela demorou para responder. Meu pai morreu quando eu era pequena. Minha mãe... Também. André sentiu algo estranho. Algo familiar naquelas palavras. Como ele morreu? Vitória apertou o garfo. Acidente de carro. Ele e minha mãe. Eu tinha 6 anos. Fui criada pela minha tia.
André ficou paralisado. Acidente de carro. Um arrepio desceu pela espinha dele. Qual era o nome do seu pai? Ela ergueu os olhos, confusa com a pergunta. Por quê? Só responde. Vitória hesitou. Roberto Cunha Tavares. O mundo parou. André sentiu o sangue gelar nas veias. Roberto, seu irmão. O irmão mais novo que ele perdeu havia 22 anos num acidente na rodovia dos Bandeirantes. Ele e a esposa deixaram uma filha pequena, uma menina que André nunca conheceu, porque na época ele estava começando a empresa. Estava lutando para sobreviver. E quando finalmente teve condições de procurar a sobrinha, foi informado que ela tinha sido adotada por uma tia materna e mudado de cidade. Ele tentou localizar, mas nunca conseguiu. E com o tempo, a vida seguiu. O trabalho engoliu tudo. Ele se casou. Teve Helena e esqueceu. Esqueceu que tinha uma sobrinha perdida em algum lugar. Ele se levantou da cadeira tão rápido que Vitória se assustou. Senhor André, ele passou a mão pelo rosto tentando processar. Você é filha do Roberto Tavares? Sim, ela respondeu, a voz trêmula. Por quê? O senhor conheceu meu pai? Ele era meu irmão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vitória ficou branca. André sentiu as pernas fraquejarem. Ele puxou a cadeira de volta, sentou-se devagar, os olhos fixos nela. Você sabia? Ele perguntou, a voz rouca. Você sabia que eu era seu tio? Vitória balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia. Minha tia nunca me contou. Ela só dizia que meu pai tinha um irmão, mas que a família tinha se perdido. Eu nem sabia seu sobrenome completo até eu ver nos documentos da casa. André sentiu um nó na garganta. Então foi coincidência? Você veio trabalhar aqui sem saber? Ela assentiu, soluçando. Eu precisava de emprego. Uma amiga indicou. Eu não sabia, tio André. Eu juro que não sabia. Ele estendeu a mão e segurou a dela. Estava tremendo. Ele também. Por que você nunca me contou? Por que ficou calada? Vitória limpou as lágrimas com as costas da mão. Porque a senhora Camila descobriu. Ela viu minha certidão de nascimento um dia e me chamou no quarto dela. Me disse que se eu contasse para o senhor, ela ia me mandar embora. Disse que o senhor não ia acreditar em mim, que ia achar que eu estava tentando dar um golpe. Ela me obrigou a ficar calada e eu não tinha para onde ir. Eu precisava do emprego. André sentiu a raiva explodir dentro dele como uma bomba. Camila sabia desde o começo, e escondeu, obrigou Vitória a viver como empregada, como invisível, na própria casa do tio. Ele se levantou, os punhos cerrados. Onde estão os documentos? Vitória apontou para o quarto dela no fundo da casa. Ele foi até lá, abriu a gaveta, pegou a certidão de nascimento, leu o nome do pai, Roberto Cunha Tavares, o nome da mãe, Mariana Silva Tavares, e o nome da filha, Vitória Cunha Tavares. Ele voltou para a cozinha, o papel na mão, e olhou para a sobrinha que ele nunca conheceu. A sobrinha que comia debaixo de chuva, que era tratada como nada, dentro da própria família. Vitória, ele disse, a voz firme. Você não vai mais dormir naquele quarto. Você não vai mais comer sozinha. A partir de hoje as coisas vão mudar. Ela o olhou com os olhos arregalados, assustados. Mas a senhora Camila? Deixa a Camila comigo. Naquele momento a porta da frente se abriu. Passos firmes ecoaram pelo corredor, e Camila entrou na cozinha, parando na porta, os olhos frios fixos nos dois. O que está acontecendo aqui? Obrigado por acompanhar até aqui. A verdade está vindo à tona, e o pior ainda está por vir. Continue comigo. Camila ficou parada na porta da cozinha, os olhos estreitos, a bolsa de grife pendurada no ombro. Ela olhou para Vitória, depois para André, e então para a certidão de nascimento que ele segurava na mão. Seu rosto não demonstrou surpresa. Apenas um cálculo frio, uma avaliação da situação. André deu um passo à frente, erguendo o papel. Você sabia, ele disse, a voz baixa, controlada.
mas vibrando de raiva. Você sabia que ela é minha sobrinha? Camila tirou a bolsa do ombro, colocou sobre a bancada e cruzou os braços. Sabia, ela respondeu simplesmente. André sentiu o chão tremer. Por quê? Por que você escondeu isso de mim? Ela suspirou, como se a pergunta fosse cansativa. Porque eu não queria que você fizesse besteira. Besteira? Ele repetiu incrédulo. Ela é a filha do meu irmão Camila, a única família que restou dele, e você a manteve aqui como empregada. Você a humilhou, a obrigou a comer sozinha, a viver como se não fosse nada. Camila deu de ombros. Ela precisava de emprego. Eu dei. Ela tinha onde morar. Eu dei. Ela tem salário, tem comida, tem teto. O que mais ela quer? André sentiu a raiva subir como uma onda. O que ela quer? Respeito, Camila. Dignidade. Ela é minha sobrinha. Ela deveria estar sentada à mesa com a gente. Deveria ser tratada como família. Camila soltou uma risada curta, amarga. Família? André, você nem lembrava que ela existia. Quando foi a última vez que você falou do seu irmão? Quando foi a última vez que você procurou por ela? Ele ficou mudo, porque ela estava certa. Ele tinha esquecido, tinha deixado a vida engolir a memória do irmão, tinha seguido em frente e agora essa culpa estava sendo jogada na cara dele como uma arma. Eu não sabia onde ela estava, ele disse a voz rouca. Eu tentei procurar, mas você a trouxe para dentro da minha casa e escondeu a verdade. Por quê? O que você ganha com isso? Camila o encarou e pela primeira vez ele viu algo perigoso naqueles olhos. Controle, ela disse. Eu ganho controle. Ele franziu a testa. O quê? Ela deu um passo à frente, a voz firme, calculada. Você acha que eu não sei o que você planejava? Você acha que eu não ouvi aquela conversa com seu advogado há 4 anos sobre incluir a filha do seu irmão no testamento? Sobre dividir parte do patrimônio com ela, caso fosse encontrada? André sentiu o estômago revirar. Ele tinha tido aquela conversa. Logo depois que Helena nasceu, ele estava revendo o testamento, organizando a herança, e mencionou ao advogado que, se algum dia encontrasse a sobrinha, gostaria de deixar algo para ela. Era justo, era o mínimo, mas ele nunca imaginou que Camila estivesse ouvindo. E você achou que se eu descobrisse que ela estava viva, eu ia tirar o dinheiro de você? Ele perguntou incrédulo. É isso? Camila não desviou o olhar. Não só de mim, de Helena, da nossa filha. Você ia dividir o patrimônio com uma estranha, com alguém que você nunca viu na vida. E eu não ia deixar isso acontecer. André sentiu uma tontura. Então você a contratou de propósito. Ela assentiu sem remorso. Eu a encontrei. Não foi difícil. Ela estava procurando emprego, desesperada. Eu ofereci a vaga, trouxe ela para cá e mantive tudo em segredo, porque enquanto ela fosse só a babá, você nunca ia descobrir, nunca ia incluir ela no testamento, nunca ia tirar nada de nós. Ele olhou para Vitória, que estava sentada, pálida, tremendo. Ela tinha ouvido tudo e agora entendia. Ela não era só invisível, ela era uma ameaça. Uma ameaça que Camila tinha trancado, controlado, humilhado, para proteger o dinheiro, para proteger o patrimônio. André sentiu nojo. Você é monstruosa, ele disse, a voz trêmula. Camila ergueu o queixo. Eu sou prática. E você deveria me agradecer. Ele deu um passo à frente, os olhos duros. Sai da minha casa. Ela piscou, surpresa pela primeira vez. O quê? Você me ouviu? Sai! Agora! Camila soltou uma risada incrédula. Você está me expulsando da minha própria casa? Esta não é sua casa, André disse, a voz gelada. Esta é a minha casa, comprada com o meu dinheiro. E você não tem mais lugar aqui. Camila ficou vermelha. Seus olhos faiscaram. Você não pode fazer isso. Eu sou sua esposa. Eu sou a mãe da sua filha. Você era minha esposa. Ele corrigiu. Mas agora eu não sei quem você é. A mulher que eu casei não faria isso. Não esconderia a verdade. Não humilharia uma menina inocente por ganância. Camila apontou o dedo para ele.
Você vai se arrepender disso, André. Você vai perder tudo. Ele cruzou os braços. Eu prefiro perder tudo do que viver com você. Ela ficou parada por um longo momento, respirando fundo, os punhos cerrados. Então pegou a bolsa, virou-se e saiu. A porta bateu com força. O silêncio que ficou foi pesado. André se virou para Vitória, que estava chorando baixinho, as mãos cobrindo o rosto. Ele se ajoelhou ao lado dela. Me perdoa, ele disse, a voz quebrada. Me perdoa por não ter te procurado, por não ter estado lá, por ter deixado você sozinha. Vitória balançou a cabeça, soluçando. Você não sabia, mas eu deveria. Ele segurou as mãos dela. A partir de hoje, você não é mais babá. Você é minha sobrinha. Você é família. E eu vou consertar tudo. Ela o abraçou e ele a abraçou de volta. E pela primeira vez em 3 anos, Vitória não se sentiu invisível. Mas lá fora, no carro, Camila pegou o celular, discou um número, e quando atenderam, ela disse com a voz fria e controlada. Ele descobriu. Prepare os papéis. Vamos acabar com ele. André não dormiu naquela noite. Ele ficou no escritório, revisando documentos, ligando para o advogado, tentando entender a extensão do estrago que Camila poderia causar. Vitória estava no quarto de hóspedes, finalmente numa cama digna, mas ele sabia que ela também não conseguiria descansar. Tudo tinha desmoronado rápido demais. A verdade tinha vindo à tona como uma explosão, e agora ele precisava lidar com os estilhaços. Na manhã seguinte, às 7 horas, o advogado dele, Dr. Marcelo Freitas, chegou à mansão com uma pasta cheia de papéis e uma expressão preocupada. Eles se sentaram na sala, e Marcelo foi direto ao ponto. André, a Camila entrou com pedido de divórcio litigioso ontem à noite. E não é só isso. Ela está pedindo metade de tudo. Metade da empresa, metade dos imóveis, metade dos investimentos. E a guarda integral de Helena. André sentiu o sangue ferver. Guarda integral? Com que argumento? Marcelo abriu a pasta e tirou uma folha. Ela alega que você está tendo um colapso emocional, que trouxe uma estranha para dentro de casa e está colocando a segurança da filha em risco, que está agindo de forma irracional e instável. André soltou uma risada amarga. Estranha. Ela é minha sobrinha. Ela é a filha do meu irmão. Eu sei, Marcelo disse, levantando a mão. Mas no papel, ela foi contratada como babá. E Camila está usando isso. Está dizendo que você está confundindo as coisas, que está vulnerável. E tem mais. Ele hesitou. O quê? André perguntou tenso. Ela entrou com uma ação alegando que a empresa foi construída durante o casamento e que ela tem direito à metade. Ela tem advogados muito bons, André, e eles vão brigar por cada centavo. André passou a mão pelo rosto. Ele tinha construído aquela empresa do zero. Tinha trabalhado 20 anos, dia e noite, para chegar onde estava. E agora Camila queria metade. Não por amor, não por parceria, mas por ganância, por vingança. Ele olhou para Marcelo. E a Vitória? Ela pode provar que é minha sobrinha? Marcelo assentiu. Com a certidão de nascimento e um teste de DNA, sim. Mas isso vai levar tempo. E enquanto isso, Camila vai usar a narrativa dela. Ela vai dizer que você está sendo manipulado, que a Vitória apareceu do nada com uma história conveniente. André cerrou os punhos. Então a gente faz o teste. Agora. E a gente prova. Marcelo concordou. Vou agendar para hoje mesmo. Mas André, você precisa se preparar. Isso vai ser uma guerra. Camila não vai desistir fácil. André se levantou, a mandíbula travada. Então que seja guerra. Naquela tarde, André e Vitória foram ao laboratório. Colheram sangue, assinaram papéis e foram informados de que o resultado sairia em 5 dias úteis. Enquanto isso, Camila não parava. Ela entrou com liminar pedindo que André fosse impedido de mexer nos bens do casal. Pediu que Vitória fosse retirada da casa. Pediu que Helena ficasse com ela até a audiência. André lutou contra tudo. Ele contratou os melhores advogados de São Paulo.
Apresentou provas de que Camila tinha escondido a verdade deliberadamente. Mostrou mensagens, e-mails, gravações de conversas com a cozinheira e com o motorista, que confirmaram que Vitória era tratada de forma degradante. Mostrou que Camila sabia desde o início quem Vitória era. E mostrou, principalmente, que ela tinha feito tudo por dinheiro. A juíza que assumiu o caso era uma mulher de 50 e poucos anos, de olhar afiado e postura firme. Doutora Renata Albuquerque. Na primeira audiência, ela ouviu os dois lados. Camila chorou. Disse que estava sendo abandonada, que André tinha mudado, que ela só queria proteger a filha. Mas quando doutora Renata perguntou por que ela nunca tinha contado a André sobre Vitória, Camila hesitou. E nessa hesitação, a juíza viu a verdade. Ela indeferiu a liminar. Permitiu que Vitória continuasse na casa. E determinou que a guarda de Helena seria compartilhada até a conclusão do processo. Camila saiu do fórum furiosa, e foi aí que ela cometeu o erro fatal. Ela ligou para André naquela mesma noite e deixou um recado na secretária eletrônica. Ele ouviu a voz dela, trêmula de raiva. Você acha que ganhou, André? Você acha que eu vou deixar você ficar com tudo? Eu construí essa vida com você. Eu merecia aquele dinheiro. E se eu não posso ter, ninguém vai ter. Eu vou destruir você. Vou destruir sua empresa. Vou destruir sua reputação. E aquela vagabunda da sua sobrinha? Ela vai se arrepender de ter entrado na minha casa. André gravou a mensagem. E na manhã seguinte, entregou para o advogado. Marcelo ouviu, balançou a cabeça e sorriu. Ela acabou de se entregar. 3 dias depois, o resultado do DNA saiu. Positivo. André Tavares e Vitória Cunha Tavares tinham vínculo de parentesco de 1º grau colateral. Ela era, oficialmente, sua sobrinha. Na audiência seguinte, doutora Renata leu o laudo. Ouviu a gravação da ameaça de Camila. E bateu o martelo. O pedido de divisão de bens foi reduzido. A guarda de Helena ficou com André. E Camila foi advertida por conduta inadequada e tentativa de manipulação processual. Ela saiu do fórum derrotada. Mas André sabia que aquilo ainda não tinha acabado, porque Camila não aceitava perder, e pessoas assim sempre voltam. Naquela noite, ele voltou para casa. Vitória estava na sala, brincando com Helena. A menina ria, agarrada ao pescoço da tia. E André percebeu que pela primeira vez em anos, aquela casa parecia um lar. Ele se sentou ao lado delas e abraçou as duas, porque agora ele tinha uma família de verdade. Mas lá fora, no carro estacionado em frente ao portão, Camila observava pela janela. Os olhos frios, as mãos apertadas no volante e um sorriso perigoso nos lábios. 3 meses se passaram desde a última audiência. André reorganizou toda a sua vida. Camila saiu definitivamente da mansão e alugou um apartamento na Zona Sul. Ela tinha direito a visitar Helena 2 vezes por semana, mas a menina, aos poucos, começou a resistir. Não por influência de André, mas porque pela primeira vez ela tinha percebido a diferença entre afeto verdadeiro e presença vazia. Vitória nunca tentou ocupar o lugar de mãe. Ela continuou sendo a tia, a amiga, a presença constante e carinhosa. E Helena, com a clareza inocente das crianças, sabia onde estava o amor de verdade. André reformou o quarto de Vitória. Não mais o quartinho dos fundos, apertado e sem janela. Agora ela tinha um dos quartos principais, com vista para o jardim, banheiro próprio, closet. Ele a inscreveu numa faculdade de pedagogia, pagou a matrícula, comprou os livros. E todas as noites, quando Helena dormia, eles sentavam na sala e conversavam. Sobre o pai dela, sobre o irmão dele, sobre os anos perdidos, sobre a dor e sobre o recomeço. André também mudou. Ele passou a sair mais cedo do escritório, a estar presente, a almoçar em casa. E pela primeira vez, a mesa da sala de jantar tinha 3 lugares ocupados.
Ele, Vitória e Helena. Não eram muitos, mas eram verdadeiros. A empresa continuava crescendo. Os negócios prosperavam. Mas agora, André sabia que sucesso sem humanidade não valia nada. Ele criou um fundo em nome do irmão, o Fundo Roberto Tavares, destinado a ajudar famílias que perderam os pais em acidentes. Ele doou parte dos lucros, contratou assistentes sociais e colocou Vitória como uma das administradoras. Ela chorou no dia em que ele contou. Não por causa do dinheiro, mas porque finalmente o nome do pai dela significava algo além de dor. Significava esperança. Um dia, André estava no escritório quando recebeu uma ligação de Marcelo. André, a Camila desistiu. Ele sentou-se devagar na cadeira. Desistiu? Do quê? De tudo. Ela assinou o acordo. Aceitou os termos. Vai receber uma pensão mensal, o apartamento que está morando e um carro. Mas abriu mão de tentar reverter a guarda e de brigar pela empresa. André ficou em silêncio. Por quê? Marcelo suspirou. Acho que ela percebeu que não ia ganhar. E que quanto mais ela lutasse, mais feia ia ficar a imagem dela. Além disso, os advogados devem ter mostrado que continuar ia custar mais do que ela ia receber. André desligou o telefone e ficou olhando pela janela. Ele não sentiu alívio, não sentiu vitória. Sentiu apenas cansaço e uma tristeza profunda. Porque Camila tinha sido alguém que ele amou, alguém em quem ele confiou. E descobrir que tudo tinha sido construído sobre ganância e mentiras doía de um jeito que ele não conseguia explicar. Mas ele sabia que era necessário, porque mentiras não sustentam nada, e ele não queria mais viver assim. Naquela noite, ele voltou para casa e encontrou Vitória na cozinha, preparando o jantar. Ela usava um avental florido e cantarolava baixinho. Helena estava sentada no balcão, desenhando. A cena era simples, comum, mas para André era tudo. Ele encostou na porta observando, e pela primeira vez em meses sorriu de verdade. Oi, tio, Vitória disse, virando-se. Cheguei, ele respondeu, e sentou-se ao lado da filha. Helena mostrou o desenho. Era a casa, com 3 pessoas na frente, ela, Vitória e André. Quem são esses? Ele perguntou, fingindo não saber. A menina apontou. Você, eu e a tia Vivi, a nossa família. André sentiu um nó na garganta. Nossa família. Vitória serviu o jantar. Eles comeram juntos, conversando sobre o dia, rindo de besteiras. E quando Helena foi dormir, André ajudou a lavar a louça. Você não precisa fazer isso, Vitória disse, tentando tirar a esponja da mão dele. Eu sei, ele respondeu, mas eu quero. Eles lavaram lado a lado em silêncio confortável e, quando terminaram, sentaram-se no sofá da sala. Obrigado, André disse de repente. Vitória olhou para ele, confusa. Pelo quê? Por ter ficado, por não ter desistido, por ter aguentado tudo o que a Camila fez, por ser quem você é. Ela balançou a cabeça, os olhos marejados. Eu não tive escolha. Você teve, ele disse. Você podia ter ido embora, podia ter me processado, podia ter me odiado por não ter te procurado. Mas você ficou. E isso mudou tudo. Vitória segurou a mão dele. Você é a única família que eu tenho. Eu nunca ia desistir disso. Eles ficaram ali, em silêncio, lado a lado. 2 pedaços de uma família que foi despedaçada, mas que agora estava se reconstruindo, tijolo por tijolo, verdade por verdade, amor por amor. E lá fora, a chuva começou a cair, mas desta vez não havia ninguém almoçando sozinha no quintal, porque agora todos tinham um lugar, todos tinham uma mesa, todos tinham uma casa. E pela primeira vez em muito tempo, André Tavares entendeu o que realmente importava. Não era o dinheiro, não era o sucesso, não era o patrimônio. Era olhar ao redor e ver pessoas que você ama e que te amam de volta. De verdade, sem máscaras, sem mentiras, sem chuva.
Às vezes, a verdade está tão perto que nos acostumamos a não enxergá-la. André Tavares tinha tudo: dinheiro, prestígio, poder. Mas vivia cego. Cego pela rotina, pela confiança mal colocada, pela ilusão de que sua vida era perfeita. Foi preciso uma cena simples, uma mulher almoçando sozinha sob a chuva, para que ele finalmente abrisse os olhos. Vitória não pediu justiça. Ela apenas existia, com dignidade, mesmo sendo tratada como invisível. E foi essa dignidade silenciosa que a salvou. Porque a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um jeito de vir à tona. André perdeu uma esposa, mas ganhou uma família de verdade. Ganhou a chance de consertar o que estava quebrado, de honrar a memória do irmão, de ser finalmente o homem que ele sempre quis ser. E Vitória? Vitória ganhou o que toda criança que perde os pais merece: um lugar, um lar, uma família. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias que vão emocionar você. E me conta nos comentários: você já passou por uma situação em que descobriu uma verdade que mudou tudo? Já sentiu que estava vivendo cego para algo importante? Compartilhe sua história. Estamos juntos aqui. E lembre-se, enquanto houver verdade, sempre haverá esperança. Até a próxima.